Bem-vinda, Amiga Terapia Podcast. Segunda temporada. Eu sou a Carol. E eu sou a Tal. Bom, eu espero que vocês ainda lembrem de mim. Voltei, pessoal, agora finalmente, né? De volta aí com mais uma temporada. E a gente tem uma convidada muito especial, né? Como sempre, se vocês já estão super acostumados. Vamos apresentar ela então, Carol. Sim, mas antes a gente não pode esquecer de curtir, compartilhar, encaminhar esse vídeo para quem você achar que vai ser bem interessante. Participa do nosso grupo de apoiadores. Então, para que a gente continue dando visibilidade e dando continuidade nesse sonho que é um sonho do nosso coração, nós temos o Apoia-se, que é uma vaquinha coletiva que a partir de R$ 10 por mês vocês podem nos apoiar. Claro que se Jesus tocar no seu coração e você quiser dar mais, A gente não se importa. a gente não se importa. Mas a partir de R$ 10 vocês podem participar do nosso grupo, fazer parte do WhatsApp e ter vários prêmios exclusivos dos nossos apoiadores. E claro, a gente conta com vocês para enviar esse vídeo para a família toda. Bota lá no grupo da família, para todos os amigos, para todo mundo que você acha que vai se interessar por esse tema, que realmente é muito legal. Isso mesmo. E então vamos começar a falar sobre o nosso tema de hoje e a nossa convidada. E em um mundo que é cada vez mais digital, com tanta informação, acelerado, com muitas mudanças, agora a gente se adaptando a esse mundo pós-pandemia, ser um adulto funcional exige cada vez mais de nós, né? Principalmente nós mulheres, que temos que equilibrar família, trabalho, filhos, demandas de casa, nossas próprias questões, nossas próprias cobranças. Então a gente sabe que não é um desafio muito fácil. E por isso os nossos comportamentos e habilidades precisam estar muito alinhados para apoiar aí a gente a ser adultos mais funcionais e levar uma vida mais leve. É isso mesmo. E para falar sobre isso, nós convidamos a psicóloga, mãe e especialista em demandas femininas para compartilhar conhecimento e nos ajudar a levar uma vida mais leve. Seja bem-vinda, Giana. Oi, tudo bom? Queria primeiramente agradecer pelo convite, fiquei muito feliz. É a primeira vez que eu participo de um podcast. Gosto muito de falar sobre demandas femininas, né? Então, eu sou a Giana, eu sou mãe de uma menina de 2 anos, sou casada, sou psicóloga formada há 14 anos, trabalhei por muito tempo com psicologia organizacional e agora trabalho há 5 anos com psicologia clínica, então eu faço psicoterapia. Meu público-alvo são as mulheres. Eu escolhi esse público por me identificar muito, né, por ter vivências e por ser chamada por isso, né. Legal. Comecei na clínica com grupos de emagrecimento, e aí foram aflorando outras partes das demandas femininas, e aí me encantei e comecei a me especializar nessa área. Porque isso do emagrecimento é só uma pontinha do iceberg, né? Às vezes a pessoa vem com essa demanda de querer emagrecer, mas por trás tem todas as questões emocionais, que muitos da nossa fome é uma fome emocional, né? Para regular Exatamente. as emoções, né? Uhum. E aí eu comecei a trabalhar com mulheres e fui me apaixonando cada vez mais, então hoje eu atendo na clínica, né? Posto algumas coisas no meu Instagram é @gianavaladão com 2 L's, né? E gostei muito do convite, por quê? Porque eu acredito que quanto mais a gente falar de saúde emocional, de autoconhecimento, de como lidar com essas demandas da vida adulta, mais a gente consegue entender o porquê que as coisas acontecem. Uhum. Que legal. Eu acho que esse é um dos motivos que a gente tá aqui também, que a gente tem esse podcast, né? Pra gente poder discutir mais diversos assuntos e nos perceber, né? Poder trabalhar essas demandas em nós. Mas hoje, no consultório, quais tu percebe que são as principais demandas que aparecem pra ti? As principais demandas do público, que é o público feminino, são conciliar carreira e filhos, conciliar escolha de carreira com o restante da vida, casamento, amigos, família, né? Que mais que aparece? Aparece também demandas de não conseguir conciliar rotina com saúde, não conseguir fazer escolhas assertivas. Parece bastante também a questão de não ter um controle sobre aquilo que está acontecendo na vida dentro de relacionamento, dentro de trabalho, escolha de profissão. Então, essas são as principais demandas, assim, saber lidar com a rotina e com as vontades, as escolhas que está fazendo naquele momento de vida. Isso é o que mais aparece, assim.
Que a gente se cobra bastante também, né? Não sei se a palavra é perfeitas, mas pra conseguir girar todos os pratinhos ao mesmo tempo, né? Girar carreira, girar cônjuge, e aí quem tem filho, mais filho, Mais ser filho. uma boa mãe, e aí mais saúde, porque daí se a gente começa a engordar, a gente já começa a ficar pirada. E é muito complicado isso, né? Gerir todas essas demandas, principalmente hoje, que a gente tem uma lupa sobre a vida de todo mundo, fica muito complicado, Sim. né? Quanto mais a gente percebe que a gente é multidemandas, multitarefas, ou que a gente tanto se cobra por isso, como nos cobram por isso, mais a gente começa a titubear nas escolhas, no como fazer, na autocobrança. Então é bem isso que tu falou, assim, quanto mais vai aparecendo, mais vai ficando difícil de lidar. E aí é onde todo mundo acaba procurando a terapia. Eu acho que é engraçado isso de achar que você vai dar conta de tudo, né? Porque, na verdade, a minha perspectiva, pelo menos, é que vai depender do momento. Cada momento, um pratinho vai exigir mais de você, né? Uhum. Então, eu tenho um trabalho fixo, eu empreendo e eu tenho um podcast e eu tenho um namorado e eu tenho as minhas próprias questões, né? Então, eu vou vendo qual é o pratinho que eu tenho que tá me exigindo mais. Essa semana é empreender e podcast. Aí tá ali eu girando e os outros, assim, meio malandrão, pra baixo, assim. E tem muito também de quem é as pessoas que estão perto de você, né? Eu até tava falando pro meu namorado que eu acredito, eu tenho sócios em tudo que eu faço, né? Tem a Tal no podcast, tem o Vini empreendendo, e eles que fazem muito do ser possível quando eu estou equilibrando os outros pratinhos, mas o melhor sócio que eu tenho é o meu namorado, que é o meu parceiro. Uhum. Porque enquanto eu estou, né, me dividindo entre todos os outros, ele tá ali limpando a casa, estendendo uma roupa, ajeitando uma coisa, me escutando reclamar. Então, também dar conta depende do teu ambiente, né? Eu acho que eu sou sócia só do podcast. Ele é sócio de tudo, né? Ele é Ele sócio tem de que ajudar tudo. em todo. A questão dos pratinhos eu acho muito interessante porque a gente sempre acaba indo por um viés, e eu coloco a gente porque eu sempre me incluo, né? Pelo viés de que a gente acha que é possível equilibrar muitos pratinhos, mas a gente acaba derrubando sempre algum. Sim. E quando a gente não tem uma rede de apoio, seja um companheiro, uma mãe, um pai que ajude, um amigo que ajude, a gente não tem como dar conta de tantos pratinhos. E aí a gente tem que escolher, né? Tem que fazer uma divisão, tem que se organizar para, de vez em quando, focar num pratinho, como tu falou, essa semana eu vou focar num, na outra semana eu vou focar no outro, e contar com uma rede que te auxilie nisso, porque a partir do momento que você tenta abraçar o mundo, fazer tudo ao mesmo tempo, você não consegue mais ter uma vida funcional, como a gente falou no começo do adulto funcional, né? O adulto funcional nada mais é do que de alguém que consegue lidar com as suas emoções, consegue lidar com as suas demandas e consegue, ao mesmo tempo, conviver com o externo de forma harmônica. Ou seja, sem dar aquela surtadinha básica, né? Então, Será que é possível? é possível, mas é possível quando a gente entende que o surtar faz parte, né? A gente não pode surtar sempre, mas o surtar faz parte, o derrubar um pratinho faz parte, o não dar conta faz parte. E aí entra o autoconhecimento, né? Que eu acredito que é muito importante para essa questão de ser um adulto funcional, né? Que você tava falando. Como você entende que é a importância disso, né? Desse autoconhecimento de todo mundo, né? Seria bom se todo mundo buscasse esse autoconhecimento. É um pouco estranho para uma psicóloga falar de autoconhecimento. Eu sempre falo que parece que a gente tá puxando a sardinha pro nosso lado. Mas eu segui essa carreira porque eu acredito nisso. O autoconhecimento, ele não é apenas um caminho a ser seguido. Ele é o todo a ser seguido, né? Quando a gente pensa em autoconhecimento, muitas vezes a gente se pergunta como que funciona, né? Não é só a terapia que vai te trazer, por exemplo, autoconhecimento. Autoconhecimento é você estar aberto a se questionar sobre tudo o tempo todo, né? Hoje, no atendimento de manhã, eu estava conversando com uma das minhas pacientes sobre a questão de quanto a gente vai se fechando, o quanto a correria do dia a dia, os milhões de pratinhos, os nossos compromissos, as nossas ambições, as nossas expectativas vão nos guiando por um determinado caminho que são escolhas que a gente vai fazendo ao longo da vida. E isso vai nos fechando de um modo que a gente não se questiona mais
o porquê que a gente escolheu acordar em tal horário, o porquê que a gente continua aturando algumas coisas no trabalho que não fazem sentido, o porquê a gente faz desde a escolha do nosso café da manhã até a escolha da nossa janta. Por quê? Porque parece tudo meio trivial, tudo meio não muito importante. Mas o autoconhecimento é justamente saber tudo o que você gosta, tudo o que você não gosta. E como é que você faz isso? Experimenta, experimenta de novo. Se questiona se gosta, se questiona se não gosta, porque isso vai fazer com que a gente tome escolhas assertivas, com que a gente conheça os nossos limites, as nossas fraquezas e também o nosso potencial. Então, o autoconhecimento é questionar dia após dia as nossas escolhas, os nossos gostos e também os nossos erros, né? Porque quando a gente erra, a gente pode aprender com isso. Então, o autoconhecimento não é uma coisa assim, ai, mágica, de outro mundo e tudo mais. Não. É todo dia estar presente no que tá fazendo e se questionando. Tá ali no presente, se questionando. Eu gosto disso, eu não gosto disso. Por que que eu faço isso? Por que que fulano faz aquilo? E aí, nesse momento, é que a gente consegue se entender melhor, se conhecer e aí sim tocar uma vida mais leve e mais saudável. Que eu acho que quando a gente se conhece e está em paz com as nossas escolhas e decisões, né? De tipo, por que que eu faço isso? Eu faço isso por causa disso. Tá bom. Então, quanto mais você tá em paz com as suas decisões, menos você precisa da aprovação dos outros, né? E aí, acho que vem muito... Tem uma palavra que eu gosto muito, que é intencionalidade. Eu acho que cada vez mais as pessoas vivem muito no automático. Né? Todo dia acordam de qualquer jeito, vivem de qualquer jeito e não se questionam de por que fazem cada coisa, não tem essa intencionalidade de tipo, por que eu estou fazendo isso? Não vou mais fazer isso porque isso não tá mais fazendo sentido porque eu quero agora, né? Ou até de acordar cedo, né? Eu tava conversando com as colegas do trabalho. Tem pessoas que falam assim, vamos acordar às 5:30 da manhã, milagre da manhã. Sim, acordar às 5 da manhã pode fazer sentido, mas tipo, tu vai acordar às 5 da manhã pra fazer o quê? Porque tá na moda. Porque tá na moda? Porque tem um coach que diz que só tem sucesso quem acorda às 5? Por que que tu vai acordar às 5 da manhã? Eu acordo todo dia às 5:30. E tem um porquê. É assim que eu consigo dar conta no dia, de fazer minha academia de manhã cedo. Que eu sei que se eu for deixar pro final do dia, eu não consigo ir. É o que funciona pra você. É o que funciona pra mim. Você testou. Sim. E agora você sabe que funciona. Eu sei que pra você. funciona. Sempre no final do dia. Eu trabalho com recrutamento, né? Então, é um candidato que você pode fazer entrevista depois das 6. Eu tenho que gravar podcast. Tem que atender uma amiga, tem um namorado, tem que ir pra casa. Então, eu sei que sempre vai aparecer uma coisa e que se eu deixar pra ir de noite, eu não vou ir. Então, o jeito de eu fazer dar certo é acordando cedo. E indo já na primeira coisa do dia, indo. E aí, claro, também dormindo cedo pra conseguir acordar cedo, né? Então, eu fui testando isso. Então, eu tenho um porquê que eu acordo às 5:30. Mas se você só... eu acordo às 5:30 porque é o milagre da manhã, é o que todo mundo tá dizendo que tá na moda. É porque faz bem. Porque faz bem, mas faz bem pra quem? Mas por quê? Tipo, as pessoas não têm essa intencionalidade de se perceber, de se questionar. E aí, depois também bancar as suas escolhas, né? Porque alguém também pode dizer assim, cara, nada a ver acordar às 5:30, tipo... besteira. Tipo, pra mim faz sentido. Então eu estou em paz. Se qualquer pessoa vem me questionar isso, eu tenho por que eu faço isso. Então acho que as pessoas... É autoconhecimento. E acho que as pessoas entraram meio que num automático, assim, de não se questionar. Sempre vão indo. Ou até de ficar tentando coisas da moda, aí tu não consegue bancar. E aí tu se frustra. Todo mundo tá dizendo que é bom acordar às 5 da manhã, o milagre da manhã. Aí eu não consigo acordar às 5 da manhã. Cria uma expectativa. Aí eu sou uma perdedora, então. Por que que todo mundo acorda às 5, os famosos faz live 5 e 5 da manhã e eu não consigo? E aí, sabe? E aí as pessoas acho que não têm essa intencionalidade de se questionar por quê das coisas, né? E essa questão do autoconhecimento é interessante porque você falou, mas não é só a terapia, né? Mas pra mim veio através da terapia muito disso, assim, claro que tem milhões de coisas pra eu me questionar, né? Usar essa tua fala e trazer pra mim e questionar o porquê que eu tô fazendo isso. Mas muitas das coisas que eu conheço hoje de mim foi através da terapia, né? Então, por exemplo, eu sei que eu sou uma pessoa que eu sou ansiosa, né? Eu sofro por antecipação com as coisas, né? Hoje já muito menos, né? No passado fazia isso de uma forma muito mais grave, assim, impactava mesmo no meu dia a dia, porque a Carol falou pra mim, semana que vem a gente vai gravar com fulano de tal. Eu já começava a sofrer hoje, né? Passava a semana ansiosa por uma coisa que vai acontecer e nem vai ser aquele bicho de 7 cabeças que eu criei, né? Entre outras coisas, assim, tenho em mim essa mania de querer
abraçar o mundo, fazer tudo sozinha. Carol de vez em quando me fala também, então já sei disso porque é um assunto que vem constante aí na minha terapia, né? Então, não é só a terapia, mas é também a terapia, Com né? certeza. Uhum. E tu trabalha muito isso, assim, essa questão de levar as pessoas, e até talvez não os teus pacientes, que eles já estão lá contigo, né? Uhum. Mas de falar para as pessoas também o quanto a terapia ajuda nesse processo. Então, o autoconhecimento, ele não vem só da psicoterapia. Por quê? Porque na psicoterapia, você ali tem alguém para te ajudar, você tem todas as ferramentas, tem alguém para te ajudando a ressignificar as tuas escolhas, o teu olhar sobre a vida e tudo aquilo que foi transformando as crenças que te fizeram ser quem você é hoje. Porém, o autoconhecimento, ele pode ter outras ferramentas que te auxiliam. Desde um yoga, que te auxilia toda a parte de consciência corporal, para te conhecer o teu corpo e tudo mais, até uma consultoria de cores, para te saber quais são as cores que harmonizam. Então, assim, o autoconhecimento, ele pode ser de várias áreas. Porém, a terapia é o caminho onde você tem alguém para te dar a mão e te conduzir nesse conhecimento, né? De se questionar mais, de entender o porquê das tuas escolhas, o porquê que tu fazes cada dessas escolhas. Sim, e acho que é um momento também que a gente para olhar com intencionalidade, né, para as nossas demandas, né? Na Porque às vezes terapia. no dia a dia a gente fica, legal, né, tá me incomodando, mas eu tenho aqui um trabalho para fazer. E aí acho que naquele momento da terapia que você realmente para, né, para olhar suas questões. E até eu queria te perguntar desse início da vida, assim, né, que na fase dos 20 e poucos, essa é uma fonte, né? Voz da minha cabeça. Eu sinto que é uma época, assim, muito gostosa, porque a gente tem só 20 e poucos, então tu tem tempo pra se descobrir, tu tem energia, tu tem disposição, tipo, tu ainda tem tu tá vivendo só que ao mesmo tempo tu tá vivendo várias coisas pela primeira vez. Uhum. E que você não sabe, tu tem que tomar decisões importantes pra tua vida, de que você não sabe se aquilo é o melhor ou não. Tem que escolher a faculdade. Eu não sei se essa faculdade é que eu realmente vou gostar ou não. Tem que escolher onde vou morar, tem que escolher com quem vou casar, tem que escolher não sei o quê. Compra uma casa, compra uma bicicleta, compra... Então, as pessoas em volta opinando, a família. Então, eu penso que tem esses dois lados, né? Ao mesmo tempo que é gostoso de ter tempo, ao mesmo tempo é complicado você lidar com essa insegurança, com essa incerteza de você tomar tantas decisões importantes sem ter certeza, e ainda se comparando, né? Porque daí tem o recorte da vida dos outros, né? Eu tenho 25 anos, daí não tenho ainda uma casa própria, mas fulano tem 25, já é casada, tem a casa, é gerente, e eu aqui não. E aí vem todas essas questões, assim, o que tu acha que é importante, assim, nesse momento dos 20 e poucos, de que habilidades ou ferramentas de como adulto a gente precisa, tipo, parar e tomar assim, consciência de si, para que você consiga tomar essas decisões que são importantes. Claro que não dá pra gente ter certeza de tudo, mas que a gente consiga lidar da melhor forma possível. Acho que o primeiro ponto é entender que a insegurança te acompanha durante a tua vida toda. A maturidade, ela te ajuda a enxergar de um outro ponto algumas situações. Mas eu acho que o primeiro de tudo a gente até brinca que tem a fase da crise dos 20, aqui diz dos 30, a crise dos 40. Então, assim, tem crise em todas as idades, né? Toda década tem uma crise. Mas a geração que hoje está com 20 e poucos, ela tem toda uma temática por trás que faz com que se imagine de que existe um mundo perfeito, difundido nas redes sociais, e que você consegue colocar uma lupa ali, muito grande, e parecer que existe uma vida tranquila nessas decisões. A questão é, toda vez que a gente cria alguma expectativa, a gente vai se frustrar. Por mais que o objetivo seja alcançado, a gente vai se frustrar, porque a gente sempre imagina algo a mais, né? Mas o principal ponto dos 20 e poucos anos, de tantas escolhas, tantas coisas novas, tantas apostas a serem feitas, é justamente lembrar que você vai errar sim. Você vai se decepcionar, sim. Você vai se frustrar, sim. E que não tem problema, né? A questão é que, se você pode perceber que existem senhorzinhos de 70 anos correndo maratona que resolveram correr maratona com 70 anos, Sim. Por que com 20 e poucos anos você não pode fazer uma escolha errada para aquilo te servir de experiência e te servir de suporte para que depois tu tome outra escolha?
o medo de errar tá muito latente nessa geração, sabe? O medo de fazer errado, o medo de não sei se vou poder experimentar. Por quê? Semana passada, inclusive, eu tava escutando um podcast, porque eu adoro escutar. E eu tava escutando, eu acho que esse movimento vai fazendo a gente repensar algumas coisas. E eu tava escutando um podcast falando sobre a questão de que a gente não tem mais só adolescente e adulto. A gente tem uma fase intermediária que ainda está sendo nomeada, não existe ainda um nome bem a fundo, mas seria uma pós-adolescência. Por quê? Na esperança de acertar e de fazer uma faculdade, uma pós, um mestrado, ser muito melhor do que os nossos pais foram, na esperança de acertar de primeira, na esperança de ter uma super vida, carreira e parceiro de vida e filho e tudo mais, os pós-adolescentes começaram a ficar mais tempo na casa dos pais, por exemplo, deixando para sair depois e retardando uma maturidade, esperando que o perfeito venha depois. Então, assim, quais são as ferramentas que eu tenho hoje para tentar não ir nesse bonde do que está acontecendo? Várias, porém, é o mal de uma geração. Quando ele é o mal de uma geração, ele fica muito exacerbado. Então, para todos os lados que você olha, pessoas fazendo já mestrado. Porque antes de trabalhar e antes de fazer qualquer coisa, eu já me inscrevi no mestrado, porque eu tenho que ser a melhor e tudo mais. Então, com essa comparação e com essa nova forma de viver, de não sair da casa dos pais, as ferramentas que temos saber que vamos errar, trabalhar uma maturidade que hoje ela é escondida, né? Espera-se se acertar de primeira, então não existe isso. A gente precisa colocar na nossa cabeça que não existe acertar de primeira. Trabalhar a frustração, de que forma? De que forma que eu trabalho a frustração? Ajustando as minhas expectativas, né? Entendendo que a expectativa sou eu quem crio. Por mais que eu esteja me comparando com alguém fora, por mais que eu esteja vendo uma outra realidade, a expectativa é sempre uma escolha nossa. Não é uma escolha do outro, não é uma escolha que vem de fora. Então a frustração, quando ela vem, ela também é nossa. Então de que forma que eu posso lidar com isso? Cuidando da saúde emocional, se conhecendo mais, entendendo o que faz sentido para você e o que faz sentido para o outro. Mas assim, eu vou dizer que não existe uma fórmula mágica. Porque se existisse uma fórmula mágica, a gente não teria os problemas de uma geração nova que a gente tem. Né? E todas as outras que estão vindo cada vez mais com esse patamar lá em cima. Antes não, antes assim, tu via as pessoas conquistando uma casa lá com seus 40 anos, depois de trabalhar muito. Hoje em dia, tem jovem que trabalha com TikTok e já tem uma casa super legal e tudo mais. Então, assim, é todo um movimento que precisa ser trabalhado, mas precisa ser trabalhado, sim, com a saúde mental. Com olhar pra isso, sabe? Sim, eu acho que é uma geração nova, assim, que tá crescendo com a tecnologia, com os pais também, que foram criados por pais mais rígidos e que daí tentaram ser diferentes, mas daí foram muito moles. E aí tem isso da comparação. E eu acho que antes, quando não tinha internet, tu não sabia o que o outro tava vivendo, né? Agora todo mundo sabe da vida de todo mundo. Né? E aí tem muito mais esse viés da comparação, né? Então, a gente sempre conversa muito isso no trabalho, de que como essa geração atual tem dificuldade de se frustrar. Não aceita? Não aceita. Não consegue se frustrar. O quanto isso é perigoso, E né? o quanto isso é perigoso. As duas... Uma de não ter recebido limite, então acha que tudo é permitido, que pode fazer qualquer coisa, e aí o outro lado é a frustração. Qualquer coisa que acontece já se frustra. Tipo, as pessoas estão tipo, muito sensíveis à frustração. Eu fico assim, tipo, gente, como medo de sofrer tá trazendo sofrimento. Exatamente, eu fico, cara, e eu, né, trabalho com recrutamento, eu fico olhando assim, cara, como é que vai ser os profissionais daqui a um tempo, sabe? Se por qualquer coisa as pessoas já ficam bravas e querem pedir a conta, por qualquer coisa, mas eu não mereço isso, sabe? Porque não... Por qualquer coisa, assim, claro, aqui eu não tô falando de casos extremos, né, de que realmente tu é maltratado no trabalho, mas as pessoas são extremamente sensíveis à frustração, e é até uma coisa que às vezes me preocupa, assim, sabe? De, tipo, como as coisas vão ser. E até pensando muito quando aquela, né, que acabou de achar um namorado, já pensando nos filhos. Quando tiver filho, como é que eu crio uma criança no meio disso? Porque mesmo que às vezes tu direciona o teu filho, ele vai estar no meio de uma geração que vive assim. Que vive assim, de outras crianças que daqui a pouco até sofrendo bullying. A Carol já tá pensando no bullying dos filhos dela. Sim, esses dias eu tava falando dos meus netos.
Um pouquinho antecipada, né? Mas eu acho interessante tu ter falado dos profissionais, né? Porque realmente impacta nos profissionais, né? Tudo isso vai impactar nos profissionais. Já impacta, né? A gente já tem impactos aí da pandemia, né? E tantas outras coisas nos profissionais com quem a gente trabalha, assim. E isso é bacana olhar por esse lado, mas é bem preocupante, realmente, assim, essa questão de falta de limite me preocupa demais, assim, o quanto a gente tá vendo jovens chegando a extremos, assim, né, a gente acabou de sair do Outubro Amarelo, falou aqui, né, sobre suicídio e tal, e a gente tem na nossa cidade, né, a gente vê na nossa cidade coisas assim acontecendo, é bem preocupante mesmo. E você falou sobre a comparação, né, a importância dessa comparação para tudo isso. Tens alguma dica aí pra gente tentar não se comparar, pra, enfim, evitar isso? A gente sempre vai se comparar. Primeira questão é aceitar que a gente vai se comparar. Quando a gente pega algo do trabalho, por exemplo, para fazer, a gente busca uma referência. Quando a gente Natural. natural. Quando a gente precisa fazer um trabalho da faculdade, a gente busca o quê? Artigos acadêmicos que falem sobre aquilo. Então, o ser humano é um ser que ele aprende visualizando a experiência. É assim que se faz o nosso sistema de crenças. É experienciando, observando, comparando. Então, o primeiro passo é aceitar que a gente vai se comparar sim. Mas lembrar que essa comparação, ela não pode afetar a tua jornada de vida, né? Quando a gente sabe o que a gente busca e de que forma a gente busca, e como é que funciona isso? De novo, o autoconhecimento, a chatinha do autoconhecimento, né? Mas é a tecla que a gente tem que bater. Quando a gente entende o processo da nossa jornada, o quanto a gente é individual, o quanto a gente tem defeitos e qualidades, e o outro também tem defeitos e qualidades. Outros defeitos e E outras outras qualidades. qualidades. Quando a gente entende que a grama do vizinho sempre vai parecer mais verde, porque a gente vê sempre um recorte, e não tô nem falando só de rede social. Talvez seja artificial a grama do vizinho. Exatamente. Você tá achando que é mais verde. Exatamente. Então, lembrar disso o tempo todo, né? Quando a gente manda mensagens pro nosso cérebro de opa, tô me comparando demais, já é uma ferramenta utilizada. Opa, não preciso me preocupar com isso, porque eu também tenho um outro viés para outro lado que também me traz benefícios. Então, a comparação, ela não pode ser banida da nossa vida. Ela sempre vai existir. Mas a gente precisa usar com certa parcimônia para que a gente consiga entender o que nos beneficia, porque também a comparação nos traz benefícios, né? Nos traz crescimento, nos faz almejar outros objetivos. Ela é preocupante quando ela se torna disfuncional. Quando ela se torna um problema, algo que te trava. Bom, então, se eu tô travada porque eu tô me comparando demais, o que tá me faltando? Entender mais sobre a minha autoestima, sobre os meus valores, sobre as minhas crenças, como eu construí a imagem que eu tenho de mim hoje, como eu me vejo nos meus objetivos, se eu consigo atingir minhas metas, se eu faço metas atingíveis. E aí entra num plano mais de você estruturar aquilo que você quer ser, em vez de você comparar o que você já é com o que vem de fora. Então, assim, as ferramentas são autoconhecimento, focar na sua jornada e focar em entender que vai se comparar, mas vai se comparar sempre pro lado de querer crescer. Quando você perceber que tá se comparando e aquilo tá te fazendo mal, opa, ligar o sinalzinho de alerta. Sim. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Que às vezes realmente a comparação ela é boa, né? Que te faz querer ser melhor, que te faz se desafiar mais também, né? E uma coisa que tu comentou que eu acho importante sobre autoestima. Porque a autoestima, ela influencia muito nas nossas atitudes, né? Tu tem uma dica, assim, de como a gente se perceber que a nossa autoestima está abalada, assim, que a gente precisa ter um pouco de atenção? A primeira delas é a comparação. Ficar se comparando demais e se diminuindo demais. Segunda parte, lembrar que autoestima pouco tem a ver com a casca. A autoestima mais tem a ver com nossos valores e crenças, né? De o quão bom a gente é, o quão amado a gente é, o quão competente a gente é. Né? Então, o sinal de alerta para saber que a autoestima não tá legal é quando você começa a achar tudo que você faz uma porcaria.
Ah, não, mas eu podia fazer melhor. Perfeccionismo é um bom passinho pro pezinho assim de opa, se eu andar pra trás eu caio, sabe? Porque o perfeccionismo nada mais é do que achar que sempre pode fazer melhor. Quando você acha que você sempre poderia fazer melhor, é porque a sua autoestima não tá legal, né? Então, a autoestima é um conjunto de fatores, onde entra o autoconceito de quem você é, onde entra os valores que te foram passados quando você era criança, de o quão amada você foi, de o quanto espaço você teve para dar voz ao que você gosta. Então é isso. O melhor caminho é perceber, opa, estou me comparando demais, estou sendo exigente demais e não estou gostando de nada que eu faço. Então é porque a autoestima tá bem abalada. Uhum. E às vezes entra até quase no caminho da procrastinação, né? Porque às vezes tu não consegue fazer porque tu sempre fica criando, né, barreiras, né? Na verdade, a procrastinação, ela é o resultado de uma autossabotagem. Tu entra no ciclo infinito. Tu fica o tempo todo nesse ciclo de, bom, mas eu não vou fazer porque eu não consigo. Da outra vez que eu fiz, não deu muito certo. E aí, tu vai deixando pra fazer depois e entra na procrastinação. E dá pra colocar a comparação aqui também, né? Ah, eu não Dá. vou fazer o podcast porque já tem um podcast com milhões de seguidores. Por que eu vou começar um agora, né? E entre outras coisas. Então, foi o exemplo, assim, que eu pensei. Mas, realmente, a gente tem esse hábito de colocar empecilhos, né? De colocar algo na frente. E aí vem muito a comparação junto com isso, né? Eu tô sempre me comparando. Ai, mas eu vou fazer um casamento, fulano fez um casamento de não sei quantos mil lá, né? Então isso me lembra do Instagram também, né? Do quanto o Instagram também nos traz essa questão da comparação, né? Nos leva para esse caminho tortuoso, assim, né? Você tava falando antes, quando você perceber que você tá comparando demais, você precisa dar um passo para trás, né? Exclui o Instagram também, porque eu acho que influencia muito, assim, eu tenho muito esse cuidado de fazer uma limpa constante no meu Instagram. Isso aqui não tá fazendo muito sentido pra mim, ou isso aqui eu tô olhando de um jeito que não é muito legal, em vez de eu estar admirando o conteúdo de alguém, eu tô me comparando com isso, eu já vou lá e excluo. Acho que também é uma Achar esse boa. meio termo, né? Porque Exato. excluir de vez o Instagram seria mais ou menos o comportamento da nova geração. De tipo, não quero me frustrar, não quero ver, vou excluir. Mas Sim. fazer isso como uma ferramenta de até autoconhecimento e você perceber, poxa, isso aqui não me faz bem. Então isso daqui não precisa participar da minha vida. Exato. Poxa, mas esse podcast aqui que eu tô vendo, nossa, eu tô me comparando com ele, mas eu tô me comparando, tipo, eu queria fazer que nem elas fazem, né? Eu queria ir lá e colocar a cara Avaliar, e falar. Então, a comparação, ela só é ruim quando ela vai pra esse viés de te fazendo mal. Se você percebe que aquilo ali tá alimentando o seu cérebro pra um lado que não te faz bem, opa, não preciso disso aqui na minha vida. Tá me impedindo de fazer De fazer algo, de tá me- evoluir, de né, tentar coisas Tá, novas. coisas novas, isso mesmo. Eu acho que isso ainda do Instagram, acho que é muito do momento de vida, né? Por exemplo, agora eu tô tentando economizar. Então eu fui lá e parei, a vida toda, né? Ela tá tentando. Eu fui lá e parei de seguir tudo que é loja. Porque eu não quero ficar o tempo todo tendo Já fiz isso estímulo também. de comprar, Alimentando o de teu ver, cérebro de que alimentando tu meu precisa cérebro, daquilo. de que eu preciso daquilo, gerando aquele senso de necessidade. Eu não quero comprar agora, então eu parei de seguir tudo. Fofoca, me irritava ver fofoca. Eu não sigo nenhum Instagram de fofoca, porque eu não quero saber. Agora eu tô tentando entrar mais numa vibe fitness, tá? Tenho seguido pessoas que postam receita fitness, tenho seguido pessoas que vão na academia. Porque tu quer se inspirar. Porque eu quero me inspirar nessas pessoas. Eu não fico tipo, ai, nossa, ainda não sou tão gostosa quanto ela. Eu quero, tipo, toda vez que eu abrir, assim, em qualquer lugar, eu quero, tipo, ver uma bunda bonita na minha cara. Tipo assim, não, leva a Carol, vai pra academia. Pra ser um estímulo. Pra ser um estímulo. E aí também eu acho que entra um pouco mais ainda do momento. Eu lembro muito claro do Joel J. Ele é muito coach, assim, de alta performance e tal. E aí, acho que no ano passado, eu tava num momento meio ruim, assim, de saúde mental. Tava meio depressiva. E aí, ele postando aquelas coisas, assim, tipo, se você querer e não sei o quê. Ele não usava essa frase, mas ele faz vários posts muito nessa vibe de é só você querer que você consegue. É uma escolha sua. É uma escolha sua, vai lá e faz, não sei o quê. E eu tava, tipo, num momento de saúde mental que eu não conseguia. Eu ficava, tipo assim, cara, eu queria muito, mas eu não consigo. E aí, ficar vendo aquela coisa de dizendo que é só você querer o que você consegue, Te deixava pior. me deixava pior.
me deixava extremamente irritado, assim, que tipo, cara, cala a boca, você não sabe o que você tá falando. Eu queria, mas não consigo. Eu não consigo. Se realmente você tá no momento, tá em condições normais de saúde mental, né? Só realmente hábitos ruins, aí realmente é só você querer que você consegue. Mas quando você tá numa situação, às vezes, depressiva, ou numa situação que você tá, tipo, numa vulnerabilidade emocional, não é só você querer que você consegue. Aí eu tive que ficar um tempo sem seguir ele, porque eu não tinha paciência mais pra ele, falando que era só Aquilo você te fazia querer. mal, te Aquilo me tocava, fazia te dava mal, um gatilho ruim. dava um gatilho ruim. Dependendo do teu momento, aquilo vai pegar de uma forma De uma diferente, forma né? diferente. Por isso que é importante você saber onde pega. Quais são os gatilhos que te pegam, né? Os discursos que se amplificam na internet, eles são discursos que não valem. Porque a gente é individual, Uhum. né? Se tivesse uma fórmula mágica, essa pessoa era dona do mundo já. Sim. Se tivesse uma fórmula mágica das pessoas evoluírem, das pessoas conseguirem fazer as coisas e de tudo funcionar tão redondinho assim, nossa, o mundo seria outro. Perfeito, né? Perfeito. Mas o que que acontece na maioria das vezes? Se cria um slogan, se cria uma persona, se cria algo fantástico, maravilhoso, e se incute nisso um sonho, né? Algo a ser percorrido. Só que a grande maioria da população não consegue percorrer aquilo. Por N situações, por estar vulnerável emocionalmente, por não saber lidar com os seus sentimentos e emoções, por estar passando por uma questão financeira, às vezes, mais complicada e não consegue, né? Por N problemas. E aí, o que que acontece? Você fica lá ouvindo aquilo, mesma coisa, o milagre da manhã. Você fica lá ouvindo que isso funciona, a receita é essa, faça isso porque você consegue, vai lá. E aí você não se vê conseguindo fazer aquilo, isso sim é uma frustração. Uhum. Isso sim é realmente uma frustração, não é nem de uma expectativa que você criou. É de algo que vem de fora com muita força. O tempo todo ali na tua cara. Aí tu exclui aqueles perfis, daí vem outro. Aí vem um patrocinado. E aí eu venho, querida, você consegue. Mas a gente consegue? Consegue. Mas à base de muito esforço. A base de se conhecer melhor, a base de entender como funcionam os mecanismos do mundo adulto, de como funcionam os nossos limites, né? Porque querer achar que todo mundo consegue é não aceitar que somos individuais e que temos limites. É achar que nós três aqui somos iguais só porque somos mulheres. Sim. E não, cada uma tem suas características, tem sua história de vida, tem suas crenças, tem seu momento de vida, né? Tem os seus sonhos, a caminhada que já percorreu até aqui, a caminhada que está colocando pra frente, né? Que está pensando em como caminhar, então é muito difícil Muito tentar. difícil, né? E teve um post aqui, isso foi um post legal que eu vi, que falava que as nossas 24 horas são diferentes. Então, eu que sou, né, namoro, trabalho perto do trabalho, tenho carro, as minhas 24 horas são uma. Eu posso acordar, vou na academia, volto de carro, tomo banho, moro perto, então pego meu carro e vou. E aí, para uma mãe que mora lá no Progresso, lá longe, Não tem carro, que Tem que não tem pegar carro, ônibus. que tem que pegar 3 ônibus para chegar no trabalho. No tempo que ela tá pegando o ônibus e levando o filho na creche, eu já fui na academia, eu já voltei, tomei café e tô indo pro trabalho. Eu já fiz 3 coisas. realidade Então, diferente. a nossa realidade é diferente. Não dá pra dizer que pra essa mãe solteira que acorda às 5 da manhã e pega 3 ônibus pra ir, 3 pra voltar, que é só ela querer que ela consegue. Só acordar às 5 da manhã. E eu vou te dizer mais, se você pegar três mães que moram no Progresso, uma do lado da outra, todas com um filho só, todas pegam um ônibus, três realidades diferentes. Sim. Nossa. Não tem como. Não tem. Como, né? É cada vez mais, isso fica muito claro na clínica, sabe? Quando as pacientes me procuram pela mesma demanda. Né? Às vezes assim, recém-mães não conseguem lidar com a demanda de voltar ao trabalho e maternidade, mais marido e tudo mais. E cada uma tem um quê ali diferente. Uma questão que veio de uma vivência, de uma crença, de uma forma que está executando, de um pensamento, de algo que colocou na cabeça, ou que colocaram na cabeça, de um sentimento que não consegue resolver, de um perfeccionismo. Então, assim, N coisas, a gente é muito plural. E o que a gente tenta o tempo todo? Ser igual. Sim. Né? A gente tenta massificar tudo, a gente tenta
E, de novo, as redes sociais mostram isso na nossa cara estampado todo dia. Todo mundo quer ter o mesmo rosto. Então, é o mesmo botox, o mesmo ácido hialurônico. É o mesmo cabelo, a mesma roupa, a mesma coloração. Então, fica difícil. Quanto mais a gente não consegue perceber, olhando pra fora primeiro, que a gente é plural, que a gente é diferente, que cada um tem sua individualidade, é difícil. É difícil. E isso que tu comentou das 3 mães, né? Ainda assim, elas terem 3 realidades diferentes, me lembrou muito de algo que eu trabalho há muitos anos em mim, que é o não julgamento, Uhum. né? Então, toda vez que eu falo sobre isso, eu uso um exemplo parecido com esse que você trouxe, né? Por mais que eu tenha, né? Eu, por exemplo, já falei disso aqui no podcast, já vivi um relacionamento abusivo, né? Uhum. Isso não me dá condições de julgar alguém que tá passando por um relacionamento abusivo. Uhum. Porque eu sou uma pessoa que teve uma infância, que cresceu com determinadas crenças, né? Que aprendeu determinadas coisas, e aquela pessoa é outra pessoa, com outra realidade de vida, né, com outras características. E isso há muitos anos é algo que eu venho trabalhando em mim, né? E que eu tento levar para as pessoas também, né? Sobre o não julgamento. Porque a gente faz isso o tempo todo, né? E de uma forma muito quase que automática, assim, né? Uma forma muito simples, muito. É como se fosse. É algo natural nosso, né? Julgar. É muito rápido, assim, é fração de segundo. E então se torna também muito difícil tentar não fazer isso, né? Mas é um trabalho que eu tenho feito, assim, como já é de alguns anos, eu já consegui evoluir um pouquinho, sabe? Em realmente tentar me policiar antes aqui no cérebro chega, mas antes de sair o julgamento, sabe? Porque realmente nós somos muito múltiplos, né? As nossas realidades são muito diferentes. Tô fazendo um voluntariado agora e tenho cada vez mais percebido que eu não conheço a realidade de Blumenau, né? Eu conheço a minha casa, a realidade da minha família, mas tem tantas pessoas carentes nessa cidade, tem tanta coisa que eu nunca vi, né? Que eu não faço ideia. E é muito legal pensar, assim, sobre isso. Sim, verdade. E antes a gente estava falando de frustração, né? Uhum. Tu tem algum direcionamento, assim, para falar como a gente pode lidar melhor com a frustração, né? Agora de adultos, digamos que a gente não aprendeu isso em casa como criança, né? Que nossos pais fizeram o que puderam, né? Então, às vezes, não deram conta de passar essa parte também. Então, como que a gente, como adultos, podemos melhorar a nossa resistência à frustração, né? Uhum. E também ser mais resilientes. Tá. Resiliência é a capacidade de você aguentar algumas coisas sem desmoronar, né? Pensa numa árvore. O vento vem, bate forte nela, enquanto ela aguenta, ela volta. A partir do momento que é muito forte o vento, ela quebra. Uhum. Né? Então, a resiliência é isso. Então, a resiliência é uma das ferramentas para se controlar a frustração. Por quê? A frustração, ela só vem de uma expectativa não atendida, né? Então, assim, eu quero muito algo e eu não consigo lidar com não conseguir esse algo, né? Eu tenho uma filhinha de 2 anos, ela tá passando agora pela adolescência da primeira infância, uma maravilha. E eu estou lidando com a frustração todos os dias na minha casa. Então, assim, ó, o que que é muito bacana de perceber? A gente estuda o comportamento humano e a gente estuda o comportamento infantil também, mas a gente estuda mais o comportamento adulto, Uhum. né? E ainda na minha área, mais ainda. Mas é impressionante de ver o mecanismo de frustração acontecendo numa criança que teve pouca experiência. Né? O mecanismo de frustração, ele acontece desde sempre, desde que a gente esteja exposto a ele. Então, desde eu quero comer 30 bananas, se deixar, minha filha come 30 bananas, né? Porque ela vai lá na fruteira e vai pegando. Como que eu faço com ela, que é uma criança? Eu explico pra ela. Ela ainda não tem capacidade e maturidade para entender aquilo. Ela não tendo capacidade e maturidade para entender aquilo, o que que eu faço? Eu retiro a banana. Uhum. E ela vai chorar, ela vai ficar triste, ela vai brigar com a mãe, ela vai, né? Esse é um cenário com uma criança. Agora vamos colocar um cenário para a gente, né? Eu quero muito que, sei lá, me fugiu um exemplo agora. Eu quero muito comprar uma casa X, Y, Z que eu vi que estava anunciada e tal. O valor estava dentro do que eu tinha me planejado.
Fiz uma proposta, estou feliz da vida que vou morar na casa dos meus sonhos. Eis que o corretor me liga e fala assim: chegou uma proposta antes que a sua e eles venderam a casa. Que controle você tem sobre isso? Não tem. Nenhum. Como que então eu lido com a frustração? Entendendo que eu não tenho controle. Que quem tem o controle é a mãe, a vida. Uhum. A vida vai lá e tira a banana, né? A vida vai lá e tira aquilo que você planejou, que talvez você batalhou para conquistar. Por quê? A gente planta algo, a gente colhe algo quando a gente planta. Ok. Só que a gente não vive num mundo sozinho. Pode vir alguém colher antes que você o que você plantou. Uhum. Então eu acho que a forma mais fácil de eu entender que eu vou me frustrar sim é colocar um lembrete, uma nota mental, como eu digo. Eu não tenho controle. Quando eu não tenho controle, a frustração ela vai vir, mas eu vou enfrentar ela de uma forma diferente. Eu vou aceitar mais ela de forma consciente. Porque quando eu acho que eu tenho controle, mesmo que seja um controle inconsciente, a frustração ela vem e me faz pensar que eu não sou capaz, que eu não sou suficiente, que eu não mereço, que eu não tenho a chance. E não, a frustração ela nada mais é do que a vida te mostrando que você não tem controle e que você não pode ter tudo aquilo que você sonha. Né? Então, é mais ou menos esse caminho. Sim, eu sempre me faço uma pergunta: o que eu posso fazer sobre isso agora? Uhum. Essa é sempre a minha pergunta, assim. Tá, posso economizar? Posso falar com alguém? E Posso às vezes tu não pode fazer resolver? nada. E às vezes, se a resposta é não posso fazer nada, tipo, tem que seguir a vida, e é isso. Mas é difícil de aceitar, né? É Eu não difícil. posso fazer nada, né? É um um trabalho. exercício, assim, de você não posso fazer nada. Ou o que tão de pior pode acontecer, né? Então, sempre pensar nesses cenários também, mas se não tem nada que eu possa fazer naquele momento, Pensar num cenário diferente do que você tá vivendo, talvez é uma ferramenta legal também. Né? De se colocar em outra situação. De entender, tentar ver de uma outra forma. E não é nem assim pensar num lado super positivo, nossa, good vibes, né? Não, é de realmente perceber assim. Bom, então não era pra ser aquela casa, eu vou continuar procurando a casa dos meus sonhos, isso não vai me esmorecer. Pensar outras formas, e não assim, tipo, não, porque agora eu perdi a casa dos meus sonhos, porque agora nenhuma casa eu vou gostar. O que que você vai ganhar com isso? Nada. sim, nada, É, né? então essa ferramenta que você usa já é uma ferramenta bem adequada de rever a situação. E eu penso que é muito a sua vida acontecendo, né? Que às vezes a gente terroriza, tipo, ai, nossa, hoje furei o pneu do meu carro, a vida tem tudo contra mim. Hoje o universo só- ficou acordando assim. O que eu posso fazer para infernizar a vida da Carol? Não, tipo, cara, você não é tão Super importante você não né? é tão especial assim. É só a vida acontecendo. Assim, você passou por cima de uma pedra e furou teu pneu. É isso. É só a vida acontecendo. Não tem nada de tão pior nisso. Você não é a pior pessoa do mundo. Não É que tão... talvez a gente vê tanto a vida no Instagram acontecendo de outra forma, tão perfeita, tão bonitinha, tão redondinha, Sim. que quando algo não vai tão no trilho na vida, a gente fica com essa sensação de tipo, nossa, mas só acontece coisa ruim. Mas é só a vida acontecendo mesmo. É só a vida acontecendo. Eu furei o pneu, eu já penso, não, eu furei o pneu aqui porque lá na frente eu ia sofrer um acidente, então eu já tô sendo Olha responsabilizada. só. Ela já tá um passo à frente. Mas Eu acho sempre penso que tem alguma coisa pior que poderia ter acontecido e eu tava. Estou sendo Deus é o tava cuidando de livramento. mim. na verdade, isso nada mais é do que tu tá mandando uma mensagem pro teu cérebro de que aquilo não te abala tanto. Ah, faz sentido. Nunca tinha pensado por esse ângulo. É um mecanismo bastante usado, onde a gente manda uma mensagem pro cérebro que aquilo não é tão ruim assim. Uhum. E funciona bastante. Tô tentando ensinar minha mãe isso também. Ela não, a capacidade dela não é tão boa quanto a minha, mas ela tá aprendendo. Mas é treino. É treino. É, treino. Sem dúvida. E eu tava pensando aqui, a gente tava falando antes até sobre mim, né? Que eu tenho essa coisa de não pedir ajuda, de querer abraçar o mundo, né? Nós mulheres fazemos muito isso, né? E a gente falou lá no início sobre equilibrar todos os pratinhos. E esse aqui tá caindo e eu podia pedir ajuda da Carol, mas eu não peço, né? Uhum. E em vez disso, eu quero, né, tentar fazer tudo sozinha. Qual a sua dica aí pra gente tentar lidar melhor com esse sentimento? Tu diz o sentimento de querer abraçar o mundo?
de querer abraçar o mundo, de como a gente pode pedir ajuda, né? saber Começar a pedir mais enxergar essa ajuda. possibilidade. E eu acho engraçado, não sei se é do homem o que. Eu acho muito engraçado como eles têm mais capacidade de pedir ajuda do que a gente, assim. Eu não sei se pelo menos os homens que convivem perto de mim. Agora no trabalho a gente conseguiu um projeto novo. E na minha cabeça, o único jeito de a gente dar conta daquele projeto era se eu fizesse eu mesma com minhas próprias mãos. E aí meu amigo falou assim, que é meu sócio, ele falou assim, não, vamos terceirizar isso. Aí, assim, por um minuto, meu cérebro, tipo, deu uma parada, Bugou. travou, assim, eu fiquei assim, tipo, como assim a gente pode pedir ajuda pra alguém fazer isso? Tipo, como é que eu não Coisa de outro mundo. pensei nisso? Porque a gente, né, trabalha com recrutamento e seleção, e tem umas meninas que trabalham com a gente, tava todo mundo já cheio de demanda. Aí eu pensei, cara, se as meninas que trabalham com a gente já estão com demanda, o que eu vou ter que fazer eu? E aí ele falou assim, não, tu não tem, você é recrutadora, tu não tem outras amigas recrutadoras? Eu fiquei, Nossa. outras amigas recrutadoras que podem fazer isso. E aí ele não faz ideia assim, Como eu não pensei nisso antes. terceiriza. Eu também tava com uma outra vaga lá sofrendo. Aí ele falou assim, cara, por que tu não dá isso pra uma das meninas que trabalha com a gente? Daí eu fiquei assim, pois é, por que que eu não dou isso pra alguém fazer? E era uma coisa, ó, de vez em quando, assim, eu me pego nisso, tentando fazer alguma coisa que eu poderia ter pedido Ajuda. ajuda pra alguém, ou pro meu namorado, assim, tem algumas coisas, como guardar dinheiro, que ele é melhor do que eu. E aí eu tava ali sofrendo, tentando guardar dinheiro, me organizar, sendo que ele é melhor, que eu poderia falar, me ajuda aqui, olha aqui minhas contas, o que que a gente pode fazer? E eu fico ali, não, eu tenho que dar conta de me organizar sozinha. E eu, pelo menos, de vez em quando, tenho que ter alguém meio que me lembrando de, tipo, peça ajuda, porque apesar de eu saber, eu tenho consciência que eu preciso pedir ajuda, eu não peço. E eu percebi que isso é muito das mulheres, assim, sabe? De querer meio que dar conta de tudo, achar que tudo é responsabilidade nossa, de que a gente tem que estar, né, meio que por dentro de tudo. Eu tenho alguém me lembrando todo mês também, a minha terapeuta. Ajuda? Vamos lá. Essa é uma questão bem complexa e eu vou tentar resumir. Primeira coisa, homens são mais práticos, mulheres são mais detalhistas. Definitivamente. Praticidade, precisa de alguém por trás que não tenha tanto medo de errar. Homens têm uma autoestima melhor. Com certeza. Isso é um elogio. A Eu gente queria não tem poder dúvida encapsular e vender, É, assim. eu Não também. não é reclamando deles, eu queria. E isso é cultural, né? Então, isso é algo que conquistamos um espaço, né? Resolvemos que conseguimos dar conta de N coisas. Nos aproximamos de um mercado de trabalho competitivo, que antes, né, as mulheres não participavam desse cenário. Todo esse conjunto cultural, onde as mulheres assumem diversos papéis e que os homens não têm os mesmos, Uhum. porque ao mesmo tempo que a mulher conquistou o mercado de trabalho, o back ainda é todo dela. Uhum. Né? Então, e quando não é, a responsabilidade meio que vem. Mulher é mais perfeccionista, então vai ter mais medo de errar, vai ter menos autoestima. Uma série de coisas que estão nas crenças, lá na base das nossas crenças, de como a gente foi criada, de como... E assim, às vezes não é nem o criado de casa, é a cultura mesmo. Como é que funciona o país, como é que funciona a geração. Então, assim, é intrínseco já tá intrínseco. Como que a gente pede ajuda? De novo, trabalhando na nossa cabecinha, que a gente não tem o controle de tudo, eu falo da síndrome da Mulher Maravilha. A gente não é a Mulher Maravilha, então a gente precisa escolher o que fazer. Os homens também escolhem o que fazer. E eu posso escolher fazer 6 coisas mais ou menos, ou eu posso escolher fazer 2 Bem feito. bem feita, com mais afinco. Mas qual é a maior dificuldade de pedir ajuda? Se perguntar o porquê. Porque não é pra todo mundo mesmo, né? Pra ti, por exemplo, pedir ajuda pode ser, será que eu vou incomodar? Será que a pessoa vai fazer bem feito? Pra mim pode ser assim, não, isso é algo meu, eu coloquei como meta minha, eu vou fazer. Teimosa, né? Pra ti pode ser assim, eu não vou pedir ajuda, porque das outras vezes eu pedi ajuda e quando eu tive ajuda não funcionou. Então, de novo, é individualidade. Mas na maioria das vezes, as mulheres sim têm dificuldade de pedir ajuda. Por quê? Porque elas não praticam esses mecanismos que os homens já praticam. Praticidade, objetividade, autoestima, sem medo de errar, pra frente.
Fez, não deu certo, faz de novo, sabe? É uma praticidade que às vezes não é trabalhada na gente, que a gente precisa trabalhar, pra não ter esse medo de errar. Sim, eu penso também assim, o quanto é bom você ter bons homens perto de você também, né? O quanto o ambiente nos molda as situações, Sim. né? Então eu tenho esse sócio que é um homem, né? E aí ele me impulsiona. Então, eu tinha um investimento para fazer. Eu tava com medo, assim, cara, eu não sei se será que a gente vai ter trabalho para mês que vem para pagar esse investimento que a gente vai fazer. Fiquei criando várias teorias do caos, assim, né? E aí ele falou assim: não, vamos fazer. Daí eu falei, tá, vamos. Ele me empurrou, né? Agora, nesse projeto também que eu queria assumir, mesmo eu sabendo que eu não tinha tempo, eu tenho que tipo, me matar pra dar conta. Ele falou assim, não, terceiriza, vamos falar com umas freela e tal. Fomos. Ou em casa Uma com visão mais objetiva uma e mais pra frente. e mais pra frente, e de tomar mais riscos também, porque eu fiquei pensando, cara, Menos medo. não conheço tantas recrutadoras que queiram isso, e daí vai que a gente não vai entregar com qualidade, porque esse é um cliente importante, e se ele não gostar do nosso trabalho, vai prejudicar. O CCCCC. E aí também em casa, vejo, assim, como meu namorado também tem que se posicionar ele fica responsável pelas coisas. Eu chego em casa, ele já limpou, já organizou. Eu não tenho essa preocupação porque eu sei que ele já chegou e já fez, né? Então é importante, a importância de a gente ter boas pessoas também perto da gente que impulsione a gente a pedir ajuda e que não, Que você não abrace tudo que a também, gente né? não abrace tudo e que não nos desvalide por pedir ajuda. Sim, importante. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, assim, que... Mas sério que você não consegue fazer isso sozinha? Sim, Ai. nossa, preciso de ajuda. E eles, assim, tanto, né, o meu namorado quanto o Vini, que é meu sócio, sempre eles me elogiam e dizem o quanto eu sou capaz e o quanto você não vai fazer isso, não é porque você não consegue fazer, é porque tem outras coisas que é mais importante. E você diz isso pra você? Exatamente. E eu A não... autocompaixão, a Jaque lá do primeiro episódio. E a gente não tem autocompaixão. tanto essa autocompaixão, então em momento nenhum eles me diminuem porque eu não fiz, né? Pelo contrário, eles sabem que eu sou capaz, mas é só melhor eu não fazer. E eu fico, meu Deus! É um desafio, É um né? desafio. Pra gente ir caminhando aqui pro final, né? A gente tem uma pergunta que a gente faz para todas as nossas convidadas. Ai, meu Deus. E essa pergunta é: se você soubesse que todas as mulheres do mundo estão te ouvindo agora, que mensagem você daria aí pra elas? E se você quiser olhar aqui pra lá. tua câmera. Eu diria que a gente nunca vai ser perfeita, mas a gente sempre vai conseguir melhorar. A nossa melhor versão, ela não existe muito. O que existe é a gente saber se cuidar, a gente se olhar mais, a gente se questionar mais. Então, se eu pudesse mandar uma mensagem para todas as mulheres, e inclusive para a Giana lá do futuro, não se cobre tanto, se enxergue mais. Que bonito. Nossa, maravilhosa. Maravilhosa. Aí quando a gente lançar o episódio, pode ser que seja uma semana acontecendo uns bafos, aí ela já vai se escutar assim, Giana do futuro. É importante Era agora. isso, a gente ter essas notas pra gente lembrar, sabe? Porque a gente esquece. Na correria do dia a dia, a gente vai esquecendo o que é importante. O importante é a gente se cuidar e a gente não se cobrar tanto. Porque não adianta se cobrando ou não se cobrando, a vida vai acontecendo e a cobrança machuca. É verdade. A cobrança machuca. A gente tá muito feliz com a tua vinda no nosso podcast. Acho que foi uma Obrigada. conversa muito bacana. E com certeza as mulheres que vão nos ouvir vão curtir muito e vão levar muita informação, muito conhecimento e poder mudar um pouquinho da vida delas. E a gente queria também pedir para que você compartilhe as tuas redes sociais, onde é que as pessoas podem te encontrar, o seu serviço, se tu trabalha com alguma consultoria ou se é mais focado em psicologia clínica. Então fala um pouco do teu trabalho e onde as pessoas, né, podem te encontrar. Queria agradecer o convite, eu adorei a conversa. Eu adoro falar sobre autoconhecimento, sobre autoestima, sobre comportamento humano. Sou apaixonada por isso. Eu trabalho hoje com psicoterapia clínica, consultoria, emagrecimento e também com um projeto novo meu agora, que é o Vestir-se de Você. Onde, junto com minha paixão por moda, né, eu avalio com a cliente a fase que ela tá vivendo e o que ela quer experienciar no vestir, né? Eu percebo muito na clínica que as pessoas às vezes não se reconhecem, né? E a crise de identidade às vezes não é somente de vida, é também de se olhar no espelho e não se enxergar. Então, Externa, né? é externa. Então, hoje eu trabalho atendimento na clínica, tanto presencial quanto online.
esse meu projeto novo agora e também a consultoria de emagrecimento, que é toda voltada para a parte de comportamento alimentar, né? Quem quiser entrar em contato comigo, a minha rede social principal é o Instagram, né? O meu nome é @Giana Valadão, Giana com G, Valadão com 2 L's, né? Vou adorar conversar, atender a demanda de todo mundo que me procurar. Gosto muito da troca que tem no Instagram. Ultimamente, meu Instagram não tá muito movimentado, mas é um plano meu começar a movimentar mais, porque antes eu tinha uma troca lá, eu acho muito legal, muito enriquecedora essa troca, tanto para as pessoas que me procuram, mas principalmente para mim, assim, adoro ver o que que as pessoas estão vivenciando, poder ajudar, poder escutar, então tô lá à disposição, quem ficar com alguma dúvida de algo que eu falei aqui, não tenha ficado tão claro, pode me procurar também lá, e mais uma vez agradecer vocês pelo convite. Ai, muito obrigada. Muito obrigada. Já conhecemos projeto novo aí, né? Já veio divulgar aqui esse projeto. Gostei muito, muito legal. Eu E o também. nome, né? Que nome chique, gente. É verdade, né? Eu já vou me consultar com ela, porque eu tô nas duas. Eu tô na crise do peso e na crise da identidade da roupa. Parece que nada do que eu tenho Mostra quem você é. mostra quem eu sou, me representa, assim. Porque eu Esse tô numa projeto crise. também é legal, tá? O Vista-se de Você é algo diferente, por exemplo, de uma consultoria de estilo. Né? Que a consultoria de estilo é baseada só na parte de moda, na parte do que biotipo e tudo mais. E essa consultoria não, essa consultoria é pra ver o que dentro da tua vida atual você tá querendo colocar pra fora e não tá conseguindo. É legal. Muito legal. Todo mundo vai seguir a Diana agora, acompanhar esse trabalho. Obrigada novamente. Obrigada. Muito obrigada, pessoal. Que bom que vocês continuam nos acompanhando. A gente tem um projeto aí, uma segunda temporada muito legal vindo pela frente. Já temos aí programado vários episódios com temas incríveis. A gente espera que vocês gostem. E não deixem de nos seguir nas redes sociais, né? O nosso Instagram, Amiga Terapia Podcast, o YouTube também. Se inscrevam no nosso YouTube, é muito importante. Deixem o seu like. E compartilhem aí com todo mundo para que a gente possa chegar mais longe. E é isso, né, Carol? Foi um prazer estar aqui novamente com vocês e agora começando esse novo capítulo. Isso aí. Até a próxima. Até a próxima.